Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando de um assunto que a gente se dedica muito para estudar, para trabalhar, para ajudar muitas famílias que procuram a gente no consultório, para a gente cuidar, então, da saúde mental infanto-juvenil. E a gente sabe que uma das melhores estratégias, e aí é a minha opinião, e provavelmente do Luiz e do André, que a orientação de pais complementa, então, essa intervenção que é tão significativa na infância e na adolescência. E a gente, né, quis fazer essa aula aberta, né, dentro do Meet para as pessoas que têm interesse nesse assunto, para a gente falar dos principais erros. A gente conversou e a gente selecionou alguns, né, mas vale a pena a gente falar que os erros fazem parte também, e que bom que a gente possa tentar melhorar e acertar e dar o nosso melhor para as famílias que nos buscam. Então, o nosso assunto hoje vai ser algumas estratégias, não falar só dos erros, mas o que a gente pode fazer, então, para ajudar as famílias que nos procuram. A gente está abordando essa aula em relação ao que a gente tem estudado e para comemorar o nosso curso, que vai ser lançado no dia 11 de setembro, um curso que foi pensado e preparado com muito carinho, com muito cuidado, para a gente falar, então, dos principais protocolos de orientação parental e o que a gente adapta para o Brasil, o que a gente tem feito e como a gente pode, então, auxiliar essas famílias. Eu vou começar me apresentando, porque tem algumas pessoas que não me conhecem, e daí peço também para os meninos se apresentarem. Eu sou Jaqueline Malheiros, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou especialista também em treino em habilidade social, e eu trabalho como colaboradora de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no PRODA. Então, eu sou responsável pelos seminários de terapia cognitivo-comportamental para os residentes de psiquiatria. Então, eu gostaria de pedir para o André se apresentar e o Luiz também. Boa noite, pessoal. Eu sou André Luiz, sou psiquiatra da infância e adolescência. Eu atuo aqui em Porto Alegre, né? Faço psiquiatria clínica, também trabalho com psicoterapia. E a minha área de pesquisa está mais dentro aí dos transtornos, né, do neurodesenvolvimento, né? Estou atualmente fazendo o meu doutorado ali na URGS. Estou muito contente aqui de estar com a Jaque, de estar com o Luiz, né? O Luiz foi meu colega de residência, a gente já tem uma longa amizade, parceria, e super feliz de a gente poder trabalhar esse tema, né, da orientação de pais, que é, né, da mais elevada importância, né? E a gente escolheu esse assunto hoje porque sabemos que orientação parental não é fácil, né? É super desafiador, e seria, né, um bom jeito aí também de começar discutindo quais são essas principais barreiras, né, que a gente encontra e que acabam, às vezes, atrapalhando o trabalho de progredir e a gente ter bons resultados. Então, muito obrigado aí, né, desde já por todos que vão nos assistir hoje. Contigo, Luiz. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Medeiros, sou psiquiatra infantil, colega do André, colega da Jaque, colega de muitos aqui também. Legal que todos vieram. Eu estou sabendo agora que um webinar é, na verdade, uma aula online com um nome chique, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre orientação parental. Acho que a Jaque também tem bastante conteúdo para passar para a gente e que a gente queria que também deixar as perguntas para o final. E a gente vai organizando o nosso raciocínio juntos aqui sobre essas armadilhas que a gente tem na orientação parental. Tá contigo a bola, Jaque. Tá bem. Bom, vamos lá. A gente selecionou os principais erros e as dificuldades, como a gente disse, apesar de ser uma tarefa muito importante da pessoa que está ali cuidando, né, do adolescente, da criança, ou às vezes os pais buscam para que tenham algum tipo de orientação de algum problema que seu filho está vivenciando. E uma das primeiras dificuldades que a gente vê são dos pais seguirem, então, as orientações que são dadas. Porque a gente, às vezes, confunde, né, o que é um treino de pais, o treino parental, o que é uma orientação, né? A orientação, ela aborda, então, desde situações que são esperadas ou que estão fora da condição da criança, e o treino é, de fato, algumas estratégias que os pais vão sair do consultório e vão executar. Então, eles vão colocar em treino mesmo, para que eles consigam fazer um bom manejo das suas próprias emoções, ajudarem os seus filhos nas resoluções de problema,
Então, a gente vai adaptando e vai selecionando o que cada família necessita. É como se na orientação de pais a gente tivesse vários protocolos e a gente vai selecionar específico para cada dificuldade, por exemplo, crianças que têm transtornos externalizantes, né? A gente seleciona um protocolo voltado para essa dificuldade, ou crianças que têm transtornos internalizantes também, o que a gente vai abordar com os pais, o que a gente vai ajudar, quais são as principais estratégias. E uma dificuldade é que quando a gente começa a dar as orientações parentais, os pais não conseguem compreender ou a gente excede em muitas tarefas para que os pais executem em casa, porque uma das características de terapia cognitivo-comportamental é que ela é uma terapia colaborativa. Então, quando a gente faz orientação parental nesse viés teórico, a gente vai pedir para que os pais colaborem e façam em casa, no ambiente que eles mais precisam, as estratégias novas que eles estão aprendendo ali com, né, o terapeuta. E muitas vezes, se a gente não explica o porquê daquela tarefa, o que se tenha, né, qual é a vantagem de executar, os pais às vezes não conseguem botar em prática. Eu gosto de falar que a gente faz uma pergunta que a gente ensina para os pais fazerem com seus filhos, que é quando a gente dá uma orientação, uma instrução, é perguntar então, né, para o pai, o que tu entendeu? O que ficou para ti do que eu te expliquei? A gente confirmar esta informação. Tem uma palavra que eu brinco, né, que quando a gente faz terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar que uma palavra a gente risca do nosso vocabulário, que é a palavra acho. A gente não fica mais achando as coisas. A gente vai buscar evidência para ver se o que eu pensei faz sentido, se de fato é aquilo mesmo que eu interpretei, que eu tive como um significado. Então, se a gente dá uma boa instrução, uma orientação ali para os pais, a gente tem que se certificar se ficou claro para eles, se de fato vai ser viável para que eles executem. Porque se a gente dá muitas orientações ou estratégias que eles façam diferentes, e se eles não conseguem executar, eles vão ficar ainda mais frustrados. Geralmente a gente recebe os pais e uma das principais falas é, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, os pais já vêm num desgaste, eles já estão muitas vezes sem esperança de resolver os problemas, então o terapeuta ele tem que ter essa habilidade de fazer uma boa aliança terapêutica, de acolher, de conseguir ter uma compreensão, de ter até uma empatia de quão difícil é para aqueles pais ajudarem, então, seus filhos. Eu sempre falo, assim, que olhar de fora é uma coisa, né, viver é outra, porque a gente até vê isso das pessoas que não tinham filhos e começam a ter até uma compreensão um pouco melhor, começam a entender mesmo o funcionamento, né. Então, cuidar dessa sobrecarga de informação ou passar informações que não fazem sentido. Às vezes a gente se habitua por estar convivendo com os colegas ou por ler bastante a falar termos mais técnicos, e isso às vezes inviabiliza para o paciente compreender ou para ele se sentir mais à vontade. E isso foi uma das habilidades que eu aprendi muito no hospital de clínicas, quando a gente fazia alguns protocolos de pesquisa para testar, né, para conseguir colocar em prática, a gente tinha um público diverso, né, as pessoas vinham e muitas vezes pessoas mais simples que tinham um pouco estudo, então a gente tinha que adaptar, a gente tinha que falar de uma forma muito simples, e isso me ajudou imensamente, porque até hoje eu tento ser uma pessoa mais objetiva, clara, eu gosto muito de usar metáfora, analogia, porque daí os pais conseguem ter uma compreensão e ficarem mais tranquilos ali no processo, tá, de intervenção que a gente vai fazer. E aí também, outra coisa que a gente faz, né, das combinações com os pais, é colocar, então, de forma gradual, o que a gente está solicitando, o que a gente está orientando, e sempre verificar, né, fazer a ponte da semana, o que ficou, o que eles conseguiram colocar em prática. Então, assim, a gente vê esse primeiro erro como essa sobrecarga das informações, e informações, às vezes, muito complexas, e que os pais, às vezes, não conseguem compreender, e com isso não conseguem executar. E aí, como a gente pode, né, aqui a gente vai falar hoje dos erros, mas também de algumas possibilidades, então, de a gente colocar na prática como sair dessa situação que às vezes a gente se coloca, né. Então, a gente cuidar para que as nossas orientações sejam simples, que a gente reduza, que a gente não dê tantas informações, porque às vezes a gente também tem uma pressa, uma urgência de querer ajudar, e às vezes o mais acaba sendo uma sobrecarga, né? Então, conseguir verificar e fornecer de uma forma simples,
No hospital, a gente tinha uma conduta, quando fazia orientação parental lá, né, num protocolo que é mais estruturado, a gente toda a sessão entregava uns formulários, né, só que a gente também percebia que alguns pais tinham a tendência de perder, às vezes, os formulários. Então, hoje, com a tecnologia, também a gente pode botar materiais digitais, né, enviar materiais que eles possam acessar em outros momentos. Então, isso também é uma forma de auxiliar, porque esses materiais dados, eles servem como recordatório do que foi falado. Às vezes, os pais estão ali cansados, explicando situações que aconteceram ao longo da semana, e aí eles ficam, né, querendo falar, e às vezes o que a gente fala, talvez eles não escutam de uma forma tão atenta. Então, se a gente também dá esses materiais para que eles possam consultar em outros momentos, é valioso por causa disso, que daí eles podem rever, e também, quando acontece alguma dúvida, eles podem retomar o material que foi dado, certo? Vocês se querem contemplar algum, né, complementar. Não, eu ia comentar, Jaque, que para algumas famílias, né, para alguns pais, de fato, algumas situações mais complicadas ou pais que têm, como tu disseste, assim, um nível educacional, né, menor, às vezes a gente tem que ter uma habilidade, né, muito grande de saber priorizar, né, identificar qual é talvez o ponto mais importante ou o primeiro ponto que a gente vai abordar e selecionar uma estratégia, né, com algumas situações mais difíceis, assim, para algumas famílias, até 2 ou 3 pontos podem parecer muito, né? Então, me lembro também, né, estava falando do Hospital de Clínicas, da residência lá no nosso CAPS infantil, onde famílias com situação de grande vulnerabilidade social e que a gente tentava fazer o treino parental, né? E para algumas mães não fazia sentido a gente passar 2, 3, 4 orientações. Às vezes era uma orientação, né? E aí a habilidade do terapeuta de saber identificar as prioridades e saber por onde começar, né? Então, às vezes acho que pode também dar errado por isso, né? Pela nossa dificuldade também de saber priorizar, de saber por onde começar, né? Perfeito. E outro erro também que acontece. Como é difícil fazer psicoeducação sem termos técnicos, né? Como é difícil explicar, às vezes, sintomas comportamentais que a gente, né, declara como hiperatividade, como ansiedade. Às vezes os pais, claro, precisam de um conceito mais simples, né? Mais concreto. É difícil. Eu digo que às vezes é mais fácil conversar entre colegas, que a gente se sente mais à vontade com os termos que a gente está familiarizado, do que com os pais, que a gente tem que adaptar toda a conversa, né? Às vezes é mais desafiador. Verdade. E também um dos erros que eu percebo quando a gente vai fazer essas instruções, né, de dar instrução, de dar uma tarefa, às vezes tem um profissional que ele não foca no objetivo daquela família. Ele quer seguir um protocolo e esquece de olhar para aquela família de modo individualizado, para de fato ver o que precisa, o que é a prioridade daquela família que está ali, né? O que eles realmente necessitam, certo? Bom, falando do erro 2, né, as dificuldades que a gente tem, né, e aí a gente se deu conta de uma coisa que às vezes acontece, que acaba, então, atrapalhando a orientação parental, é quando a gente tem, então, um diagnóstico não tratado, às vezes de um pai ou de uma mãe, ou até o diagnóstico da própria criança, né, do próprio paciente ali, ou criança ou adolescente, e que é um diagnóstico que talvez não esteja correto, ou que daqui a pouco ele tem uma comorbidade e que não foi diagnosticada ainda, e a gente vai esbarrar porque os pais começam a ter uma dificuldade muito grande e não conseguem, então, sair daquela situação. A gente vê que esbarra, que há coisas a mais, né? Assim, quando a gente também vê uma dificuldade na relação conjugal, o que também, às vezes, atrapalha a orientação parental, a gente vê que esbarra nisso, que né, o casal ali, enquanto o casal não está muito bem, e usam, às vezes, um momento da orientação parental para se acusarem, para ficarem ali, né, naquela disputa, assim, de quem faz mais, de quem faz menos. Então, isso, às vezes, é uma coisa que a gente percebe o quanto o diagnóstico, né, não visto, não tratado dos pais, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em fazer orientação parental.
Uma das coisas até que a gente vai abordar no curso, né, que eu tenho feito, eu sempre gostei muito de usar os protocolos do Alan Kardec, né, aqueles também dos Anos Incríveis, o Triple P também tem, né, são protocolos de orientação parental que são bem consolidados, tem muita pesquisa já, muita evidência do quanto são efetivos, mas eu sinto, às vezes, uma falta de olhar para os valores pessoais também dos pais. O que eles têm ali como norte? Porque muitas vezes isso vai dando conflito, se eles têm valores muito diferentes, e também quando a criança fere, né, um valor no sentido que não honra. Digamos, uma mãe que tem um valor lá pessoal muito grande de organização, se aquela criança não tem ainda esse aspecto de organizar, de ajudar no ambiente, o quanto aquilo pode ser doloroso e sofrido, se a pessoa não se dá conta de que aquilo para ela é muito importante. E outro aspecto que eu gosto de trabalhar também, de olhar para os pais, é ver o traço de personalidade, como eles estão funcionando. Então, a gente já vê alguns traços, eles são mais, né, acessíveis para ter um manejo melhor das emoções, e outros traços de personalidade é como se eles tivessem uma sensibilidade maior, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Se eu sou uma mãe mais sensível, eu posso me preocupar mais com a emoção do meu filho e conseguir dar esse suporte, ou se eu não sou uma pessoa que consigo regular bem as minhas emoções, daqui a pouco eu também não consigo amparar ou ajudar o meu filho a validar as emoções que ele está sentindo. Então, a gente percebe o quanto isso impacta quando os pais não estão bem. Por isso que a gente fala que fazer orientação parental, além de dar essas ferramentas, essas estratégias para os pais, é um momento deles olharem para si, para que eles possam se cuidar. Porque a gente só consegue ajudar mesmo outra pessoa estando bem. Então, a melhor forma de um pai ou de uma mãe ajudar o seu filho é estar bem, é buscar a sua melhor versão, é conseguir estar melhor, né, emocionalmente para poder ser suporte. Então, é ser um adulto funcional ali. Pode falar, André. Não, eu ia comentar um exemplo bem recente, assim, ontem, né, no consultório, eu tive uma situação que eu acho que é bem ilustrativa, né? Uma mãe, né, que vem para uma consulta com um filho adolescente do espectro autista, com comportamentos, né, disruptivos e tudo mais, e a mãe, então, né, tão sobrecarregada, tão exaurida, e mesmo deprimida, isso foi ficando claro, né, ao longo do atendimento, que eu percebia que mínimas intervenções que eu fazia durante a nossa conversa, né, eram claramente demais para ela, né. Então, pequenas sugestões, assim, até muito sutis, né, pareciam que para ela logo entrava em choro e dizia que não aguentava mais, e então, uma mãe claramente, né, num episódio depressivo, e que não faz sentido nenhum querer, né, trabalhar ali estratégias de manejo nesse momento, né, decidimos por iniciar um tratamento antidepressivo para essa mãe, né. Acho que em relação aos diagnósticos ali das crianças, muitas vezes a gente utiliza aí a orientação parental, né, muitas vezes com transtornos, né, disruptivos, TDAH, transtorno opositor desafiante e tudo mais, mas nós podemos estar trabalhando, né, em cima desse protocolo e não se dar conta que aquela criança tem um transtorno do humor, né, ou que tem um transtorno de ansiedade não identificado, não tratado, né. Eu me lembro de uma adolescente que eu atendia já tem agora alguns anos, e que ela tinha, enfim, explosões de raiva, tinha uma atitude muito desafiadora, e por algum tempo se entendeu aquilo como um transtorno disruptivo, né? Mas ao longo do tempo a gente viu que ela tinha um baita transtorno de ansiedade generalizada, não bem identificado, não tratado, né? E que se manifestava muito como comportamentos assim mais disruptivos, e quando se fez um tratamento desse transtorno de ansiedade, a gente viu boa parte aí dos comportamentos mais disruptivos melhorar, né? Então, essa questão do diagnóstico, com certeza, né? E por último, né, o diagnóstico da família. Então, um casal, né, em crise conjugal, né, um segredo de família que não vem à tona, mas que está ali, certamente, né, vai impedir a evolução dessa orientação parental, né? Porque a orientação parental exige ali um trabalho coordenado, exige um trabalho de equipe, né? E se tem dinâmicas ali subjacentes que estão adoecidas, né, eu acho que tem o diagnóstico aí em vários níveis, então que
a gente tá atento, né? Esse erro 2 é super importante, né? Com certeza. E uma das coisas que eu já abordo quando a gente vai trabalhar, assim, né, e fica como sugestão para quem trabalha com orientação de pais, que é a questão de quando a gente dá as orientações, é pedir, fazer uma combinação, um acordo, que cada um cuide da sua parte. Porque se a gente já vê um conflito ali conjugal, às vezes esbarra nisso. Eles começam porque eu fiz mais, ou tu não fez, tu não seguiu, né, o que foi orientado. Então, é uma coisa que a gente vai combinando e vai dizendo assim, olha, foquem muito bem na parte de cada um, que já é difícil, então tentem dar o melhor de vocês, porque isso vai fazer diferença. Então, aqui, né, de solução é realmente fazer uma avaliação mais detalhada para ver se precisa reavaliar também a criança e tentar fazer esse encaminhamento, né, para o que precisa ser feito, porque se está esbarrando, não está tendo uma evolução, isso é super importante. Eu gosto muito dessa parte na terapia cognitivo-comportamental, que há uma preocupação do feedback, assim, a gente vai fazer sempre nas sessões, perguntar como é que está sendo, como é que tu tem avaliado, tu tem visto uma evolução, porque, claro, às vezes a família vem muito desorganizada, com muitas demandas, com muitas coisas a serem trabalhadas, então leva um certo tempo para que as coisas fiquem um pouco mais coordenadas. Mas, ainda assim, a gente vai ter que ir vendo evoluções. Então, se a gente vê que tem alguma coisa que não está acontecendo, a gente tem que, de fato, reavaliar. E, né, o terceiro erro, que é comum também de acontecer, que são as expectativas irrealistas, né, sobre o comportamento infantil, né, e isso a gente percebe bastante, às vezes não é nem por maldade, nem, né, a questão dos pais fazerem esse tipo de comparação, eles realmente também vincularem a uma pressão social, de uma cobrança que eles às vezes até imaginam que estão sendo cobrados, mas é uma interpretação do que está sendo feito, então essa preocupação do desempenho, de como a criança está, o que eles esperam de fato, isso é uma coisa que a gente tem que conversar e colocar realmente as expectativas, até do que a criança consegue executar e até a expectativa de o que é ser um pai e uma mãe, né? Porque às vezes as pessoas também criam uma expectativa de que um pai e uma mãe não podem ficar com raiva, ou não podem ficar cansados, como se aquilo fosse errado, ou como se aquilo não pudesse acontecer. E não é a verdade, né? Muitas vezes, eu me lembro uma paciente que uma vez eu atendi, ela muito culpada, se sentindo muito mal, porque ela estava com muita raiva do filho, né? E aí eu disse para ela, mas eu, se tivesse na tua situação, sentiria raiva também. E ela olhou para mim, regalou os olhos e disse, como assim tu sentiria? Como se fosse uma coisa errada. E a gente tem que ajudar os pais a entenderem que as emoções, elas são intrusivas, a gente não escolhe sentir, quando vê a gente está sentindo, o que a gente tem que aprimorar é como a gente responde a essa emoção, o que eu faço dessa emoção. Então, os pais também conseguirem entender, né, o funcionamento deles e dos seus filhos, assim, o que está acontecendo, o que é esperado. Por exemplo, eu botei o exemplo ali, que às vezes leva uma criança, né, de 2 anos e quer que se comporte uma hora no restaurante, ou vai no cinema, tem que se comportar. Isso às vezes é uma coisa irreal, não vai acontecer, né? E aí os pais ficam chateados, estressados e colocam ainda uma obrigação para que a criança dê conta daquilo. Uhum. Então, trabalhar com essas expectativas, e aí a gente pode dar os formulários, colocar, né, uma categoria, o que cada etapa corresponde, o que é esperado. Então, essa psicoeducação que a gente tem a tendência a fazer e orientar do que é esperado, do que é típico, do que é atípico. Então, explicar é uma forma dos pais também conseguirem compreender e acomodar esses desconfortos em relação às expectativas que se criam. Outra expectativa que a gente também tem que ajudar os pais é sobre o processo de orientação parental, né? Como o André tinha dito, a orientação parental, ela é colaborativa, por mais que a gente gostaria de resolver o problema dos outros, a gente não consegue resolver sozinhos, a gente vai estar ali de forma colaborativa, eu vou trazer o que eu estudo, o que eu conheço, e a família vai ter que fazer bom uso daquilo, vão ter que aplicar no dia a dia. Então, isso tem que ficar muito bem definido, para que, então, a família consiga fazer adesão mesmo e conseguir seguir as combinações que a gente vai estar fazendo. Uhum. Jaque, eu ia fazer um comentário aqui também, né, que além das expectativas em relação ao desenvolvimento típico, né, acho que a gente também acaba tendo que trabalhar muito com as famílias as expectativas
em relação ao desenvolvimento atípico, né? Ou mesmo em relação às psicopatologias que a gente está abordando, né? Então, se a gente está diante de um quadro de transtorno déficit de atenção, hiperatividade, um transtorno de espectro autista, né, ou mesmo um transtorno disruptivo, né, quanto mais os pais, né, puderem entender o que são essas condições, né, quais são as suas características, o que mesmo com o manejo adequado, mesmo com um tratamento medicamentoso adequado, o que a gente pode esperar, né, de uma criança que tem altos níveis de hiperatividade, ou de um paciente do espectro autista que tem muitas estereotipias, por exemplo, né, justamente para isso, né, para que o trabalho em orientação parental ele seja alinhado sobre expectativas reais, né, sobre o que se pode realmente modificar, o que se quer melhorar, o que se pode melhorar e o que não se pode, né. Então, acho que é outro trabalho, assim, trabalhar a expectativa dos pais quando a gente está diante de um desenvolvimento atípico ou mesmo das psicopatologias aí que a gente está tratando, né? E sobre a trajetória também do tratamento, né? Falando agora de um transtorno depressivo ou de ansiedade, por exemplo, como é a trajetória da melhora de um episódio depressivo, por exemplo, né? E porque isso, não havendo expectativas reais, os pais podem, né, ficar muito angustiados e ter a impressão de que nada funciona, nada dá certo, né? Então, acho que também seria importante ressaltar esse ponto. Verdade, porque de fato, né, quando eles chegam para o tratamento, geralmente por uma indicação, né, eles vêm com a expectativa de que lá eles vão ter uma receita, às vezes, pronta, e também não é isso, né, que acontece, é algo que a gente vai construindo. Então, poder entender tanto do processo, né, do que a criança está passando, o que apresenta ali como um diagnóstico, né, ou das suas dificuldades, e o que também a gente vai esperar. Porque uma coisa simples, às vezes, que eu percebo que os pais não se dão conta, né, que é, quando a gente pega uma criança, né, e é um adolescente, a gente vai ter o desenvolvimento, né, a parte cognitiva, a parte estrutural, até 24 anos ali sendo formada. Então, por mais que eles queiram que a criança já corresponda e faça tudo que é necessário, a gente às vezes não tem a capacidade ainda, né, estruturada. E às vezes, por isso que eu acho que se torna cansativo e exaustivo até para os pais, porque muitas vezes vai ter que se repetir a mesma coisa 1000 vezes. E educar é isso, é cansativo, é exaustivo, né? Mas às vezes há um esquecimento disso. Como se, não, eu já fiz uma vez, já tem que estar consolidado, né? Então, quando a gente também aborda dessa forma, tenta acolher as emoções que os pais sentem, até para, né, conseguir lidar com essas frustrações que muitas vezes estão vinculadas a essas expectativas que não são reais, né? Então, vamos para o nosso quarto erro, né? E aí entra uma das partes que eu gosto muito de trabalhar e focar, que é a questão da assertividade, da comunicação, né? Como a gente pode melhorar a nossa comunicação, porque é uma tarefa muito difícil, assim, a gente conseguir se fazer entender, né? Conseguir também compreender o outro. E às vezes, como a gente tinha dito no início, assim, das várias instruções que é dada, e às vezes a pessoa não consegue seguir porque não foi boa, não foi dada de uma forma efetiva aquela instrução, mas também o quanto às vezes o profissional não escuta de verdade aquela família, quanto de fato não tem uma definição do que precisa ser trabalhado. Um dos principais exercícios que é simples, mas que eu sempre faço quando eu chego, né, quando os pais vêm fazer orientação parental, é de fato explicar o estilo parental, né, entre aquele perfil de um pai permissivo ou autoritário, né, ou negligente ou assertivo, e é perguntar quais as características que o pai e a mãe acreditam que são fundamentais para se ter, para ser um bom pai e uma boa mãe. E já consegui deixar claro quais dessas características que tu mesmo está me falando aqui, né, fazer como se fosse uma lista, selecione 3 que tu já executa muito bem e 3 das quais tu vai começar a focar, e a gente vai trabalhar em conjunto aqui para que tu consiga desenvolver. E é um exercício simples que a gente poderia fazer para outros pacientes também. A gente pode fazer para um adolescente, perguntar se ele quer ser um bom amigo, o que um bom amigo faz,
né, tem, o que que tu já possui, o que que tu vai trabalhar, ou qualquer outra demanda que a gente esteja ali como paciente, porque quanto mais a gente deixar específico e claro, mais fácil a gente consegue executar, buscar isso, né, porque às vezes a gente vai falar com os pacientes e pode ficar um pouco vago, eu quero ser uma boa mãe, mas o que que é ser uma boa mãe? Se eu tenho clareza para mim que ser uma boa mãe é ter paciência, é conseguir ser uma pessoa presente, né, organizada, enfim, eu vou ter essas definições que são minhas. E se eu estou fazendo comportamentos que me levam para ser essa pessoa, eu vou ficar satisfeita, e essa satisfação vai me manter na constância de seguir fazendo o que precisa ser feito. Se eu não tenho clareza, se eu faço de qualquer jeito, se eu nem sei o que eu estou fazendo, fica mais fácil eu sair daquela rota que eu estou aprendendo ali e voltar para padrões antigos. Né? Eu falo para os pais que quando a gente está aprendendo uma nova habilidade, é que nem andar no mato. Quando a gente anda no mato, se está feito a trilha ali, é fácil de entrar. Se eu vou fazer um novo caminho, eu vou ter que passar várias e várias vezes para conseguir ser fácil. Né? Então, isso de ajudar as famílias a compreenderem, a conseguirem captar o que de fato faz sentido, né? Então, eu gosto muito de usar essa questão dos valores pessoais, como eu tinha exemplificado, porque isso traz para a pessoa uma perspectiva mais prática do que de fato é necessário, do que faz sentido, né? Porque às vezes se eu falo para os pais, tu tem que ser mais calmo, daqui a pouco falar de ficar calmo não faz sentido. Né? Agora, se o pai diz, não, eu realmente quero ter um pouco mais, né, de paciência, então aquilo vai fazer mais sentido e ele vai buscar fazer, então, aquele comportamento que vai trazer o resultado esperado. Né? Então, isso é bem importante. Outra coisa que a gente também, muitas vezes, vai querer explicar do diagnóstico, psicoeducar, mas também conseguir valorizar o conhecimento dos pais em relação aos seus próprios filhos. Porque às vezes a gente vai lá de forma teórica, mas de fato, quem é o especialista daquela criança são os pais. Eles estão ali, né, todos os dias estão atentos muitas vezes, então a gente também vê a perspectiva, o que eles enxergam, né? O que para eles faz sentido, né? E sempre retomar, assim, para ver como a comunicação está indo, se a comunicação está sendo efetiva ou não. Aí entra algumas estratégias, assim, eu gosto de fazer, e claro, eu entendo que isso dá mais trabalho, mas quando a gente faz orientação de pais, ter um grupo ali no WhatsApp, organizar alguns materiais, colocar ali, se colocar à disposição quando acontece alguma situação mais, né, grave, alguma coisa mais pontual e específica, né, só que, claro, às vezes a gente tem que recontratar ou combinar de novo com a família quando a gente vê que se eles não fazem um bom uso desse espaço, se é qualquer situação que eles acionam, então, o terapeuta, então isso a gente também tem que definir, mas eu vou dizer para vocês que eu dificilmente tenho problemas, assim, de pais inadequados. Se a gente faz uma boa combinação, os pais são respeitosos, eles realmente entram em contato quando há uma necessidade importante, e eu acho que essa comunicação super funciona, assim, porque eles se sentem mais amparados. Então, eu acho que isso faz diferença, porque às vezes se a gente vai estar ali só naquele momento da consulta, e se surge uma situação, uma dúvida, e eles às vezes nem vão entrar em contato, mas eles sabem que a gente autorizou se for necessário para que eles façam, então, acionar se necessário numa urgência, né? Então, eu acho que isso é bem importante, só que, claro, cada profissional vai ter a sua forma de lidar com isso, a escolha, né? Mas eu acho que é uma coisa que ajuda na comunicação muitas vezes. Uhum. E acho que aqui na comunicação daria para a gente pensar, né, Jaque, Luiz, que acho que entra também a questão da aliança, do vínculo, né, que se constrói entre o terapeuta e os pais, né, a empatia que o terapeuta consegue ter com os pais, com as dificuldades que os pais estão atravessando, né, que eu acho que a comunicação aqui vai muito além da comunicação verbal, né, se não se constrói essa aliança, esse vínculo, tudo fica mais difícil, né? E quando eu indico orientação parental, acho que uma das primeiras coisas assim que eu costumo conversar com os pais é que ter ali, né, sistematicamente o apoio do orientador parental, muitas vezes já é uma ajuda tremenda, né? Claro que vai muito além disso, mas esse apoio eu estou me referindo justamente a
a essa aliança, a essa empatia que vai surgir ali naquele setting, né? Então, acho que o cuidado também que o terapeuta precisa ter para desenvolver, né? Esse vínculo bacana, assim, com os pais, né? Uhum. E é uma habilidade a ser treinada, né? Por isso que eu sempre falo que treinar a habilidade social é muito importante, porque a gente conseguir ser assertivo na colocação. Porque se a gente parar para pensar, é desconfortável para os pais irem fazer orientação parental, porque socialmente parece que é colocado como se tu tem a obrigação de saber ser pai e mãe, né? Como se fosse uma coisa instintiva, assim, tu já nasceu preparado para isso. E, na verdade, não, né? Uma tarefa extremamente difícil, muito nobre, mas extremamente difícil. E quando a gente vai receber uma orientação, são de estudos, são já de estratégias utilizadas e validadas, e faz com que os pais até compreendam melhor o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, a fase que está sendo vivenciada ali. Mas, às vezes, os pais chegam, sentam na frente de uma pessoa estranha, e a sensação que dá, que eles relatam, que é como se eles estivessem ali recebendo né, da sociedade um atestado de incompetência. Isso é muito desconfortável, né? Então, eu sempre falo assim, que os pais que me procuram, geralmente, são pais muito bons, porque eles querem acertar. Eles estão buscando, né, auxílio, estão vendo saídas para aquela situação, e eles estão ali para tentar buscar o seu melhor. Então, eu já valido, porque é muito importante a gente olhar para essa disponibilidade, que não é fácil, de sentar ali e tentar rever algumas coisas que são feitas no dia a dia, né? Geralmente na maior boa vontade, mas sem se dar conta, às vezes eles reforçam comportamentos que eles não querem que a criança repita, e sem querer eles estão fazendo um reforço ali daquele comportamento. Então, essa validação, né, esse reconhecimento do esforço, de como é difícil, de como, né, tem ali por trás toda uma tentativa que já foi feita, né? Então, eu acho que isso é super importante, isso facilita muito o engajamento e essa aliança terapêutica que a gente precisa ter, para que a família confie também no que a gente está orientando, para que eles consigam executar, né, no dia a dia, então, essas orientações e fazer esse treino que a gente vai estar ali fazendo juntos, mas que eles vão sair do consultório e vão colocar em prática. Né? E o nosso quinto erro, né, que a gente às vezes vai se deparar, que é, então, né, mesmo trazendo as informações, uma certa resistência à mudança desses pais, né? E isso é uma coisa que a gente vai se deparar, muitas vezes eu vejo que são pais que têm uma necessidade de controlar, que eles têm esse medo de perder o controle, de como eu vou fazer diferente, porque eu fui criado assim, então, né, eu dei certo. Eu já escutei de pais assim, eu apanhei e tô aqui, hoje eu sou uma pessoa responsável. Então, como se colocasse numa categoria de que passei trabalho, né, não, a vida não foi fácil, isso me forjou, né, isso foi bom para mim. E aí a gente tem que lembrar que os pais, na época, davam o seu melhor, e agora a gente tem outros recursos, né? Não precisa se utilizar da violência, e também a gente não coloca a criança no risco de desenvolver, né, situações que são evitáveis por causa né, dessa violência, dessa agressividade. A gente sabe que isso não é não é a melhor opção, não é uma saída boa, né, para que a gente desenvolva um ser humano a longo prazo, né, com saúde mental. Mas muitas vezes já vem essas crenças, já vem né, esse entendimento de que se foi assim comigo, eu posso reproduzir porque deu certo. E também a questão da resistência de seguir o tratamento, né? Às vezes eu vejo que os pais vêm, fazem algumas sessões, melhora, e eles não mantêm. Então, tem uma resistência de seguir naquela constância, naquela, né? Realmente para consolidar o que está sendo trabalhado. Então, às vezes, eu gosto até de, quando eu recebo as famílias, eu faço orientação parental, geralmente é uma vez por semana. Quando a gente vê uma melhora significativa, a gente até passa quinzenal, daqui um pouco uma vez por mês. Eu tenho algumas famílias que às vezes eu vejo mensal, às vezes eles vêm com alguma situação específica, ou até para relembrar alguma coisa que eles estavam fazendo, que deixaram de fazer, mas isso tem que ser bem contratado com o terapeuta, para que a família também não venha só no momento de urgência, porque isso é uma certa resistência de trabalhar de fato que precisa ser trabalhado, porque daí só vem aquela coisa de
tentar apagar o incêndio ali que veio, né? E, na verdade, a gente precisa fazer um bom trabalho para que eles entendam, então, o que é esperado, como eles podem fazer o manejo com as suas próprias emoções e o manejo com as emoções dos seus filhos, a questão de rotina, as questões de regras, dar boas instruções. Quando eles aprendem a fazer, a tendência é que se mantenham dessa forma. Então, por isso, a gente precisa manter algumas sessões para consolidar e não vir só no momento, né, de desespero, digamos assim. Então, isso é uma questão que também o terapeuta tem que organizar com as famílias, porque geralmente é uma coisa que pode acontecer. É incrível que eu acho que mesmo a gente estudando muito sobre comportamento infantil, a gente se pega em algumas situações que é difícil compreender o porquê que a criança está fazendo aquele comportamento, né? Então, eu fiquei muito pensativo ainda com essa outra situação, o 4, né? Sobre como os pais encaram essas habilidades deles mesmos, né? O quanto essa resistência também, né? De admitir que eles estão tendo dificuldades, né, de que eles precisam aprender estratégias novas, de que isso não significa incompetência parental, que isso não tem nada a ver com perder a autoridade, nada nesse sentido, né, mas eu sempre dou o exemplo, porque às vezes os pais vêm na consulta achando que a gente tem realmente a resposta para aquele comportamento, né, e eles falam, pô, como é que você não sabe que isso está causando esse comportamento no meu filho? Eu falo, olha, não sei, tem que observar, a gente tem que entender melhor tudo que está acontecendo, é todo um ambiente que forma isso. Existe muito da modelagem social, que às vezes, né, inconscientemente os pais acabam modelando os filhos com crenças já, né, de outras gerações, como tu disse antes, né, já que Uhum. eu acho que as pessoas têm essa crença, né, de que a gente realmente sabe tudo e de que a gente vai ter a resposta para todos os comportamentos, né? E a gente não tem, infelizmente, né? Não, eu só ia comentar que esse quinto ponto é absolutamente importante, né? Se a gente falhar em não identificar as causas, né, das resistências, né, que estão levando aos pais a implementar, né, as mudanças aí da orientação parental, né, então essas questões transgeracionais, né, as crenças profundamente arraigadas, os modelos, né, que eles tiveram, e aí é algo assim que de fato precisa ser abordado, trazido à tona, discutido, né? Uhum. E acho que o terapeuta, o orientador parental, muitas vezes está ali também, né? Como o Luiz estava dizendo, servindo, né, de modelo, né? Para Sim. que pouco a pouco os pais aprendam a ter uma comunicação mais assertiva, né? A conseguir falar com mais afeto, né? E menos agressividade. Então, esse quinto ponto aí eu acho que foi o meu favorito, assim, é absolutamente crucial, né? E é um erro tremendo, assim, se a gente não se dá conta disso. E tu falou de uma perspectiva que eu acredito Sim. muito, porque quando a gente fala assim que os pais precisam ser gentis e firmes ao mesmo tempo, né? Que a gente consegue ter pais assertivos. Porque se eu tenho pais muito firmes e pouco gentis, eles vão ser autoritários. Se eu tenho pais que não são nem gentis e nem firmes, eles vão ser negligentes. Se eu tenho pais muito gentis e poucos, né, com pouco firmeza, eles vão ser pais permissivos. Então, eles vão trabalhar ali para serem assertivos e juntarem ali o equilíbrio dessas duas características. E isso também diz respeito ao terapeuta, que vai fazer orientação parental. Ele vai ter que ter a habilidade de ser firme também e ser gentil. E isso é uma coisa que a gente precisa treinar, porque se eu sou uma orientadora que daqui a um pouco eu não exijo, eu deixo de qualquer jeito, eu não cobro as coisas que a gente combinou, eu vou estar sendo permissiva. Então, eu não vou estar ajudando dentro ali do meu modelo para que eles consigam também aprender por modelação como é que tem que ser feito. Né? Então, é uma habilidade muito importante que a gente precisa se dar conta. Né? E aí, claro, reconhecer esse estilo parental até
também o estilo de trabalho do terapeuta, se ele precisa ajustar, ou daqui a pouco ele vai ter que ser um pouco mais gentil, porque senão ele pega muito, né, muito firme, não consegue acolher, né, ou não, ele só acolhe, ele não consegue ter aquela firmeza de fazer combinações e, né, cobrar as combinações. Então, é muito interessante isso, e muito desafiador para quem faz orientação parental. Não é à toa que quando a gente vai atender crianças e adolescentes em terapia cognitivo-comportamental, muitas das supervisões que eu dou para os colegas, né, principalmente os psicólogos, eu vejo que muitos deles evitam chamar os pais. E isso é uma pena, porque a gente vai ter um trabalho mais efetivo quando a gente tem orientação parental junto, né, com a psicoterapia da criança. Mas, às vezes, por não querer se indispor, ou por não, né, se sentir um pouco desconfortável, há essa evitação de trazer essas orientações parentais. Porque a orientação parental, a gente pode seguir um protocolo de só com os pais, né, a sessão, ou a gente pode fazer, em alguns momentos, algumas entradas, né, mesmo no processo de psicoterapia infanto-juvenil ali, a gente pode convidar os pais para fazer algumas sessões, para fazer algumas orientações. Então, tem essas modalidades, né, as pessoas que talvez ainda não se aprofundaram e querem conhecer um pouco mais, né, e aí fica até o nosso convite para participar do curso, mas é isso, a gente vai trabalhar com essas famílias e a gente pode fazer de uma forma mais estruturada e organizada ou de forma pontual, né? Então, né, para evitar, melhorar a comunicação, simplificar, né, tudo que a gente já falou, assim, para que realmente a gente consiga executar o nosso trabalho de uma forma muito efetiva e boa, né? Então, em resumo, a gente falou dessas 5 dificuldades, a gente vai ter agora os minutos finais que eu gostaria de abrir para perguntas, né, para alguma colocação que, se vocês desejam fazer, eu acho que a gente ter essa troca agora, nesse momento, pode ser extremamente rico, né? A Giana ergueu a mão. Vamos dar a palavra a ela, Giana. Fica à vontade. Desculpa, gente, eu ergui sem querer, fui mudar o iPad de posição. Não tem problema. Não tinha Não tem visto. problema, pode erguer a mão quando quiser, não tem problema. Mas se quiser fazer uma Felipe. pergunta, já pode aproveitar também. Não, obrigada. É contigo, Felipe. Deixa eu ligar o microfone, desculpa. Gente, boa noite, eu adorei a proposta, inclusive, queria agradecer a oportunidade também, achei fantástica a ideia. Eu sou psiquiatra, eu moro em Pelotas, a minha dificuldade, inclusive, adoro infantil, é um planejamento que eu tenho no futuro, claro, mas no momento agora, em questão de trabalho mesmo, né, o que eu acabo tendo acesso também bastante demanda, né, são casos assim que eu tenho muita dificuldade de como orientar tanto a criança que está, vamos colocar assim, numa inércia, que ela decide, por exemplo, não vou para a escola. E como que aquilo ali pode ser feito, como obrigar, vamos dizer assim, né? Como orientar a criança, como fazer aquele maneira de convencer ela da importância daquilo, e realmente que ela faça aquilo. E outra situação que eu tenho também são, já com alguns mais velhos, né? Crianças que, por exemplo, já usam de violência física muito rapidamente, ou de... tenho uma adolescente, por exemplo, que tem 14, 15 anos, que ela já... Uma das brigas mais recentes com a mãe, ela já foi no cabelo da mãe puxando pro chão. E ameaçando se matar. Ela tem uma questão de personalidade e desenvolvimento ali também, com certeza. Mas eu vejo o manejo dessa mãe também muito, muito difícil de orientação até, né? Ela já teve uma tentativa de suicídio, essa adolescente, né, em particular. Então tem essa questão de a mãe acredita quando ela fala que vai fazer, né? Realmente aquela possibilidade já existiu. Então, alguns casos que, principalmente a questão de já ter violência partindo da criança, né? Ou no caso a criança que decide não fazer nada e como a gente botar essa criança em movimento ali. Tá, eu vou tentar te responder separando um pouco a pergunta. Mas a questão... Desculpa assim, também que eu digo muita coisa. Não, tudo bem. Vamos ver se eu consigo te clarear, te ajudar de alguma maneira. Quando a gente fala, assim, de uma criança que tem uma dificuldade, então, de fazer o que precisa ser feito, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito 4 elementos, que é como a pessoa se sente, as emoções que ela sente, a maneira como ela sente no corpo, que são as reações fisiológicas, a parte do pensamento, como ela consegue interpretar as coisas, e a forma como ela se comporta.
Então, às vezes, a gente vai trabalhar essa percepção, o que tem lá na escola, né? Tentar, de forma questionável, assim, tentar fazer com que a gente consiga encontrar elementos de motivação para essa mudança de comportamento. Então, eu te recomendo, não sei se tu já leu, né, se tu já conhece, entrevista motivacional, que é uma das bases de terapia cognitivo-comportamental, para te questionando, para te acolhendo também, porque o que acontece que é tão ruim lá, aquele lugar? Né? Porque se ele não quer ir, tem uma evitação porque é muito desconfortável. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, ou de fato a interpretação que aquela pessoa dá, né, que aquele adolescente dá para a situação, ela está desproporcional, ela está maior do que de fato, né, seria. Então, a gente vai tentando acolher e tentar verificar. E em relação à segunda situação, né, da violência, eu sempre me chamo a atenção, assim, quando um adolescente, né, uma criança usa da violência, eu não vou generalizar, tá? Mas, assim, em grande maioria das vezes, os pais utilizam também de violência. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que fazer como um acordo já. Quando a gente faz orientação parental, uma das principais, né, tópicos iniciais é fazer um acordo de não utilizar de punição e violência. A punição é um recurso, sim, só que geralmente é o primeiro que os pais utilizam. E quando a gente estuda comportamento humano, assim, a gente vê que a punição, ela não é tão efetiva. Que o que mais ajuda a criança a fazer um comportamento, o adolescente, ou até nós adultos, é o reforço positivo. É a gente conseguir fazer o reforçador de elogiar ou de premiar. Então, os pais às vezes ficam com medo disso, de dar um reforço. Por isso que a gente também tem que entender bem como é que se faz essa estratégia, né, de uma forma mais técnica, para não usar uma técnica de uma forma errada também e aquilo não ser efetivo, né? Mas a gente tem que ajudar primeiro esses pais a como eles estão lidando, né, com as suas próprias emoções, porque as crianças ou, né, os seus filhos estão modelando. Então, essa mãe provavelmente também age, né, de uma forma mais agressiva. Sim. Tá? Não sei se te ajudou de alguma maneira, Não. os guris querem contemplar e, né, complementar, quer dizer. Não, eu só ia complementar que o Felipe trouxe duas situações bem complexas e graves, né? Desde a pandemia, a gente está vendo vários casos, né, de evasão escolar, né, de comportamentos até de fobia escolar, assim. Eu, pessoalmente, acho super, super difícil de abordar essas situações e atravessam alguns dos erros aqui que a gente discutiu hoje, né? Por exemplo, de algum diagnóstico não bem identificado, né? O que está subjacente a essa evasão escolar, né? Se tem a ver com até expectativas irreais, né? Tem pais que não têm tanta clareza assim que ir para a escola é inegociável, né? A questão mesmo do, né, por último, que a gente viu ali de resistência em modificar, né, as práticas. Tem pais que se sentem muito culpados em ser mais assertivos, né, mais por questões próprias, né. Então, essa questão da evasão escolar é super, super desafiadora, né. Quando a gente fala em orientação parental, a gente pode ir lá desde o nível de prevenção, né, até ao nível clínico, né. A gente está falando aqui, o Felipe trouxe 2 exemplos clínicos, né, de maior gravidade, mas que até a gente revisou esses tempos aí, um artigo interessante que saiu, que mostrou que justamente quão mais grave é a situação, né, a orientação parental, ela tende a ter um tamanho de efeito maior no cenário clínico, né, até mais do que em cenários de prevenção, assim. Então, é um terreno fértil de trabalho, mas com certeza muito, né, muito desafiador, né. Verdade. Mais alguém tem alguma pergunta? Ia comentar essa fala do Felipe, foi bem importante, assim, evasão escolar talvez seja uma das situações mais desafiadoras hoje no consultório, assim, tive adolescentes que ficaram 2 anos pós-pandemia, 3 anos, sem exagero, tive um menino que tirou a máscara, gente, acho que foi em 2023 ou 2024, até então ele usava máscara porque ele ainda tinha pavor de ser contaminado pelo Covid, assim, uma coisa, e olha, usando medicação ansiolítica, terapia,
e o guri só saía de casa com a máscara. E esse escola também, ele ficou 2 anos, acho que sem ir para a escola, pós-pandemia. Então ficam sequelas, assim, eu percebia que na família também, né? Uma família com um direcionamento fóbico, assim, para tudo, né? Não só a pandemia foi um gatilho, né? Mas assim, exacerbou toda a situação. O que foi útil nessa abordagem foi uma abordagem sistêmica mesmo, com toda a família, vó, avô, que moravam na casa, todos, absolutamente todos eram ansiosos, e foi muito difícil, porque inicialmente só o adolescente trabalhava com o diagnóstico, né? A gente só tinha o diagnóstico do adolescente, e depois a gente começou a perceber que tinham situações familiares muito mais antigas do que o diagnóstico do menino. Enfim, eu acho que a evasão escolar ela vai por esse caminho também, né? Se a gente começar a pensar nos pais, às vezes foram pais que também não se acertaram com a escola, situações escolares que a escola também não fez a parte dela, é um emaranhado difícil de sair, né, Felipe? E às vezes a gente não tem uma equipe tão disposta a também nos ajudar a trabalhar em conjunto, então a gente precisa, assim, de uma equipe escolar legal, que tem um coordenador que possa nos dar feedbacks de como as coisas estão indo. Se tem uma coisa que teve um professor na nossa residência, André, que falou sobre isso, né? A evasão escolar, a gente evita ao máximo deixar a criança sem atividade escolar, né? Então, cara, o que a escola puder dar de material para essa criança, vídeos, aulas, provas, trabalhos, para que pelo menos ela trabalhe em casa, né? Vai entregar ela, que a criança mesmo pessoalmente vai entregar os trabalhos na escola. Então, eu acho que algumas dessas orientações vale a pena, mas eu não quero te desanimar, né, Felipe? Mas trabalhar sozinho nesse terreno, cara, é extremamente difícil, é extremamente desafiador. Eu concordo contigo e casos no consultório me mostram exatamente o mesmo cenário, sabe? E a gente tem que cuidar para, né, se é possível, ajudar a criança a não fazer tantas evitações, né? Porque é bem isso, se cada vez mais ela vai evitando, vai ficando pior, né? Vai agravando. Então, de fato, né, é um desafio muito grande e a gente espera de coração que tu tenha sorte nisso, que tu consiga realmente ter evoluções com os teus pacientes. Gente, a gente está no nosso horário, eu queria muito agradecer, eu vi muita gente, né, querida, que eu gosto, que eu, né, tenho muita honra de trabalhar também. Tem alguém que levantou a mão perguntando? Não, desculpa que para mim Não, gente, desculpa, fui eu. Ah. Eu queria bater palminha e eu apertei na mãozinha errada, mas enfim, muito legal, obrigada, tá? Muito obrigada também. Obrigado, Maraik. Obrigado vocês, tá? Foi um prazer. Então, assim, né, eu vi que tem alguns que já vão estar no nosso curso, fica o convite para quem não sabia ou, né, gostaria de participar. Então, a gente vai ter 10 encontros, assim, nesse formato semelhante de aulas ao vivo, com a interação de nós três, geralmente, né, ou de dois. Tem alguns momentos que a gente não vai conseguir estar os três, mas a gente vai estar aqui, né, para trazer um pouco da nossa prática, da nossa experiência, do que a gente coloca, né, em uso, do que a gente estuda também. Então, meu muito obrigada pela presença aqui, vocês, né, com os guris também. Muito obrigada, Luiz, André, né, valeu a parceria. Tá Obrigado, bom? gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, André. Obrigado, pessoal que nos assistiu. A gente deixou o link ali nas mensagens, se alguém interessar em ver o nosso cronograma. E boa noite a todos. Muito obrigado também. Acho que foi muito bacana, né? Tô super animado aí para o início do nosso curso. E fica o convite aí, então, né, para quem ainda não se juntou a nós, né, tem aí o link e vai ser excelente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá bom, muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.